Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da AO Advogados. O podcast de hoje, como todos de suma importância, iremos abordar temas, assuntos tributários, mas antes de mais nada, falar do grande evento da reforma tributária que irá ocorrer no dia 26 do mês de junho, no Gran Mercury. Então, inscrevam-se lá. Evento imperdível, onde estaremos lá com especialistas, com sócios, com algumas pessoas do âmbito econômico e judiciário, para falar de um tema que está em pauta, que é a reforma tributária. E por falar na reforma tributária, nesse podcast de hoje, nós vamos aqui dar rápidas pinceladas. Vamos falar de alguns temas importantes que iremos debater nesse grande evento no dia 26 de junho, no Gran Mercury, como eu falei há pouco. E esse grande evento eu vou fazer com pessoas que nós estaremos lá para poder falar, debater e informar. E estarei com a minha sócia da AO Advogados, a coordenadora especialista, a doutora Caroline, que vai nesse podcast poder também abordar e falar muita coisa, novamente, rápidas, pinceladas, como vai ser o grande evento que você não pode perder. Então, começando já esse podcast e falando do evento Reforma Tributária, eu passo a palavra para dar boas-vindas à doutora Caroline. Obrigada. Também quero cumprimentar a todos e agradecer ao Dr. Alberto pela oportunidade, pela promoção do evento, que será de suma importância para as empresas e para os nossos clientes e amigos. Esperamos vocês. Com certeza, estaremos juntos. Doutora Caroline, já começando a falar da reforma tributária, nesse dia 26, que vamos falar com muito mais detalhes, e aqui alguns impactos, alguns pontos importantes que, obviamente, temos que colocar nesse podcast de hoje. A reforma tributária já está aí, inicia o ano que vem. Mas a primeira pergunta, a primeira de todas, não é o porquê da reforma tributária. O que trouxe para termos a reforma tributária? Ai, Alberto, muito bem colocada essa sua questão, porque a reforma, ela começa o ano que vem, mas ela já está aí, né? As empresas precisam se preparar para esse novo cenário que vai vir. E esse cenário ele já era muito esperado, Alberto, porque nós temos dois grandes problemas no sistema tributário nacional. Eu sei que as empresas, as pessoas que estão nos ouvindo conhecem esses grandes problemas, porque eles são unânimes entre todas as empresas de todos os regimes, que é a complexidade e a onerosidade. E a reforma tributária, aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, ela é uma tentativa. A gente não sabe se ela vai conseguir, porque ainda está pendente inúmeras regulamentações, mas ela é uma tentativa de simplificar o nosso sistema tributário e também diminuir a burocracia no cumprimento das obrigações tributárias, desonerando as empresas no que diz respeito aos custos de cumprimento das obrigações, não diminuindo o encargo tributário. Então, esse é o objetivo da reforma. Com esse objetivo, como você explicou há pouco, será que deixaremos de ouvir Brasil, o país dos impostos? Acho que eu não sei se é dessa vez, porque, olha, eu acho até importante assim a gente falar, e é o que nós abordaremos no evento, a gente vai falar 3 pontos importantes, né? O que ela muda, né? Tá. Qual é o prazo de vigência dela e a tributação sobre o patrimônio. Então, ela traz uma grande inovação. Mas né? não entra ainda não, tá? Porque tem muita pergunta para te fazer aqui. Pode deixar. Não entra ainda não. Tá.
Hoje, já é de conhecimento, né? Nós que somos militantes da área, tanto como advogado, como contador, é de conhecimento de todo brasileiro, porque paga imposto, é de conhecimento dos empresários, que tem o maior sócio que é o governo. Então, a carga tributária, ela é não só de conhecimento, como é onde mais dói. Como eu sempre falo, né, entre nossas reuniões, em palestras, já foi o tempo que o empresário ganhava dinheiro apenas com o seu negócio, com o seu core. Hoje não. Se não tiver um bom planejamento tributário, o empresário não, na última linha lá, não tem lucratividade. Então, olha só a importância dessa parte tributária, de falar de reforma tributária e de aprofundar nesse assunto, né? Exatamente. Então, obviamente, atualmente, ainda estamos em 2025, por mais que estamos aí há 6 meses de começar realmente o jogo, que é a reforma tributária para valer, todo mundo, vou falar alguns impostos de conhecimento. Na parte federal, temos o PIS, o COFINS, a contribuição social, o imposto de renda, o IPI, para não falar outros, vamos falar os principais. Na parte estadual, temos o ICMS. Na parte municipal, temos o ISS. Então, falei aqui apenas alguns impostos que são de conhecimento geral e todo mundo não só paga, como convive com essa carga tributária. Teremos aí uma grande reforma, uma grande mudança. Como será essa mudança e a adoção dos novos tributos? Alberto, essa é a maior mudança institucional do sistema tributário desde 1965. Então você vê como que ele é antigo, o nosso sistema, e como ele estava desatualizado, né? Então a reforma tributária, a última mudança foi em 65. Foi via emenda constitucional em 65. Porque nós temos um monte de leis, de atos normativos diários, né? Mas uma mudança institucional dentro da Constituição Federal, ela não acontece desde 1965. Então, ou seja, com esses impostos todos que nós comentamos e com essa mudança que está por vir, fala um pouco disso. O que será essa mudança? Hoje falamos de vários impostos, que esses impostos, não de uma vez, não será toque de caixa, num certo tempo deixarão de existir. Então, sendo criados outros para substituir. Como que será isso? Bom, a reforma, então, é importante a gente dizer que ela é uma reforma dos tributos sobre consumo, tá, Alberto? Ela não altera os impostos sobre a renda, nem da pessoa física, nem da pessoa jurídica e nem sobre a distribuição de lucros. Então, são os impostos sobre o consumo, que é o que você disse, PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI. Uhum. Então, a reforma propõe a criação de 3 novos tributos, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que pretende substituir o ICMS e o ISS, que são os impostos municipais e estaduais, a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que pretende substituir o PIS e a COFINS, e o Imposto Seletivo, que pretende substituir o IPI. Então, ou seja, no lugar do PIS e do COFINS, teremos a contribuição, o CBS, a CBS, exatamente. A CBS, e no lugar do ICMS e do ISS, o IBS. Exatamente. Que o IBS, como a doutora Carolina já disse, Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição de bens e serviços, que é o CBS. Atenção, pessoal, esses 2 nomes serão assim falados na boca de todo mundo e conjugados em verso e prosa. Então, o nome IBS e CBS, olha, podem começar a usar como gíria, porque isso vai ter que ser tão conhecido como são os impostos atuais, né? Mas, então, a transição já está aí e todo mundo tem que estar preparado. Aí todo mundo, olha, o Brasil, então, com uma reforma tributária, está se preparando para ter um sistema tributário mais enxuto, menos burocrático, ao mesmo tempo vai aumentar a carga tributária, vai diminuir a carga tributária. Como que vai ficar isso?
E a pergunta que não quer calar, né? Ah, teremos um IVA. Como que será isso? Exatamente. A grande inovação desse novo sistema tributário é um imposto sobre valor agregado, né? Então, em cada etapa da Que cadeia países já produtiva, desenvolvidos já têm isso, ó, é um há sonho. muito O tempo. Brasil queria muito instituir um IVA, e no nosso caso foi um IVA dual, porque nós temos CBS e IBS, Então, né? ó, o nome que vocês vão ver sempre, IVA dual, é porque falamos desses dois impostos que irão substituir outros, esses dois grupos, o IBS e o CBS. Então, por isso que é o IVA Dual. dual. IVA dual. Então, ele é um imposto sobre o valor agregado. Ele vai incidir em cada etapa da cadeia produtiva. Ele não vai incidir, por exemplo, como nos Estados Unidos, que é só no consumidor final. A gente segue o modelo europeu, que é a incidência dele em cada a operação das empresas. Dessa forma, vai continuar tendo bitributação, que também é uma discussão muito grande hoje, ou isso vai acabar? Olha, então assim, ó, a intenção é acabar com isso, porque ele não vai mais compor a sua própria base de cálculo. Então, ele será não cumulativo, e essa não cumulatividade prevista é a plena. Então, o que que isso quer dizer? É que você vai poder tomar crédito daquilo que você adquiriu. Então, você adquiriu uma mercadoria, um exemplo simples. Eu adquiri uma mercadoria, eu sou um comércio atacadista, tá? Eu adquiri uma mercadoria por R$ 2.000 e eu suportei o imposto da indústria, tá? Então, eu tenho um crédito, vamos considerar uma alíquota de 10%, então, eu suportei uma carga tributária de R$ 200. Quando eu colocar o valor agregado na minha mercadoria, quando eu for revender isso, eu vou, então, o imposto vai incidir sobre esse valor, mas eu vou poder descontar aquilo que eu paguei na entrada. Então, ele será não cumulativo. Então, para quê? Para tornar mais justo. E ele também não vai compor a sua própria base de cálculo, né? Uhum. Acabando com a guerra entre os estados, porque também ele será cobrado no destino. Então, hoje é na origem, Hoje, na origem, é onde a empresa está estabelecida. onde podemos falar que é um grande avanço para a questão da guerra fiscal. O Exatamente. que é a guerra fiscal? É a guerra entre os estados. Cada estado que cobra o seu ICMS, ele busca incentivar as empresas a irem para lá, porque o sistema atual privilegia o imposto que você paga na origem e não no destino. Com a mudança da reforma tributária, será no destino, né? Então, isso é um dos efeitos para acabar com a guerra fiscal. E a guerra fiscal, para quem não é do meio e não conhece, é aquilo que faz com que os estados concedam benefícios fiscais para atrair as empresas. Então, o que eles fazem? Naquela conta gráfica, uma legislação específica, o ICMS em tal estado, ele acaba sendo um pouco menor, para não dizer muito, e com isso, algumas empresas, ou muitas empresas, com planejamento, né, fazendo de acordo com a lei, eles utilizam essas brechas da lei, que é a famosa guerra fiscal. Mas, então, só te passando a palavra novamente, então isso, desse IVA, a questão de guerra fiscal, você vê com bons olhos na reforma. Eu acho que a intenção, ela é muito boa, né? E a gente está aguardando aí a regulamentação completa para a gente verificar como que todas essas situações vão acontecer. Mas é uma grande mudança. Então, primeiro, não cumulatividade plena, não vai mais existir, né, não tomar crédito da entrada. E ele ser devido no destino. Isso é uma grande mudança, considerando o sistema que a gente tem hoje, né? E ele vai incidir, viu, Alberto, sobre todos os bens e serviços indistintamente, porque hoje nós temos assim, indústria é IPI, comércio ICMS. Serviços e SS. Né? Serviços, desculpa. Quem tomar uma água, fica à vontade. Né? Serviços ISS, né? E agora o IBS, ele vai incidir sobre tudo.
Não vai ter mais essa diferenciação, esse monte de obrigação acessória que nós temos que prestar junto à prefeitura, junto ao governo estadual, junto ao governo federal. Vão se reunir todas as obrigações e os impostos no IBS e na CBS. Quando você toma tua água tranquila, vou fazer aqui uma simulação, já passando para um próximo assunto, que é o cálculo dos impostos atual e para frente. Então, olha, vou pegar exemplo essa garrafinha de água. Assim como qualquer produto, você compra isso aqui, você paga, tem impostos. Essa garrafa de água, com o valor dela nominal, vamos imaginar R$5. Cada pessoa que compra, aqui dentro hoje, você comprou, os R$5, todos os impostos já estão aqui dentro desses R$5 e é por dentro. Tá certo? Certo. Com a reforma tributária, com essa mudança, esse mesmo exemplo dessa garrafa de água, que custa R$5, e que eu expliquei agora há pouco, que o cálculo é por dentro, ou seja, quando você pagou os R$5 de quem preparou, de quem fabricou, de quem vendeu essa mercadoria, e você pagou os R$5, ali dentro já está o valor da mercadoria e os impostos, que serão apurados com obrigações acessórias e pago ao governo, assim como pagando o seu fornecedor. A partir da mudança da reforma tributária, nesse mesmo exemplo de R$5 nessa garrafa de água, como vai ficar? Porque o imposto não vai ser mais por dentro, vai ser por fora. Por favor. Exatamente. Essa também é um dos objetivos, né, de simplificar e mostrar para as pessoas o quanto elas estão, e para as empresas principalmente, quanto é o valor do imposto, porque hoje a gente não consegue enxergar isso, né? Então, com o imposto incidido por fora, inclusive, tem a previsão da implementação de um sistema que chama Split Payment, que é o seguinte: na hora que eu vou comprar essa água que custa um valor hipotético, vai de R$5, esses R$5 ele vai para o vendedor da água e R$1 ele vai para o governo direto no ato do pagamento. Então eu vou pagar nessa água R$6, R$5 vai direto para a empresa e R$1 já vai direto para o governo na hora que eu passar o meu cartão. Então vocês imaginam que precisa haver toda uma estruturação de sistema, tanto do governo quanto das empresas, para que isso seja implementado. Tá, então, ou seja, com essa mudança, podemos dizer que vai mudar muito o fluxo de caixa financeiro das empresas. Exatamente. Por quê? Com o exemplo que eu dei, no dia de hoje, atualmente, os R$5, que é essa garrafinha de água, e que os impostos já estão por dentro, você espera acabar o mês para poder apurar os seus impostos e pagar para o governo. No mês subsequente, lá para o dia 10, 15, 20, seja lá o dia que está marcado que esse imposto vence. Ou seja, no mês subsequente. Então, você tem aí um prazo. Com essa mudança, depois que vai ser os impostos por fora, onde vai demonstrar o valor da mercadoria e o valor do imposto, que é o IVA, que vai ser pago diretamente para o governo naquele momento que você efetua a compra, como você disse agora, que o sistema terá que estar atualizado para isso, então vai ter uma mudança muito grande para as empresas em termos de fluxo de caixa. Exatamente. Explica isso um pouquinho. Porque, olha só, hoje a empresa ela vai apurar os seus impostos, então, no mês seguinte, a sua atividade, né? E ela vai ter já um crédito computado, porque quando ela vendeu, o imposto já foi separado. Então, lá na apuração, vamos supor que ela nem tenha imposto a pagar, né? Então, ela vai ter que fazer essa conta e ela vai apurar, então, o que foi que ela vendeu, porque nem tudo vai ser dessa forma, né? Em alguns casos, vão implementar esse pagamento direto para o governo dos impostos, em outros não. Então, imagina que no mês seguinte, ela já vai ter recolhido no mês anterior o encargo tributário, quando que a gente levaria, às vezes, até 3 meses para pagar esse imposto. Então, fazendo com que as empresas precisem se organizar. O departamento de vendas e de compra precisa de treinamento.
Sem contar que, obviamente, o departamento fiscal de emissão de notas, Importantíssimo. porque as notas precisam estar, tudo precisa estar muito bem parametrizado para que haja a apuração correta do imposto. Doutora Caroline, considerando isso que você falou agora, e principalmente no nosso grande evento, que ocorrerá no dia 26, a AO Advogados não só está preparada com esse assunto reforma tributária, mas também está preparada para dar treinamento para as empresas que vão precisar de uma calculadora específica para aprender como que é esse sistema, para orientar o departamento fiscal, o departamento de vendas e por aí vai. Por quê? Porque as empresas terão que estar preparadas para a precificação. A advocacia, a Advogados está preparada para isso? Como vai funcionar? Muito legal você falar isso, Alberto, porque a gente tem a serviço dos nossos clientes uma calculadora da reforma tributária. Que bacana. Aonde as empresas poderão, desde já, estimar, prever como que será a precificação da sua mercadoria, né? Então, além da AOL também ter né, disponível para as empresas cursos de treinamento para as equipes, para que todos possam estar bem preparados para essa reforma que já chegou, né? Tá, agora uma pergunta. O que você orienta? Ah, tá bom, a reforma tributária entra já na prática mesmo a partir de janeiro de 26. As empresas têm que estar se preparando. Elas esperam chegar aquele momento. O que você orienta? Ou já tem que começar esse treinamento a partir de agora? Não, importantíssimo começar desde agora, porque em 2026, que seria, né, até assim, o terceiro ponto que a gente ia falar, que é a transição, porque haverá uma fase de transição, em 2026, ela já se inicia gradativamente. Tá. Então, nós conviveremos com os dois sistemas concomitantemente. Vamos entrar nisso já já, que eu sei que é bem complexo. E assim, considerando esse sistema, como que vai ficar o preço da minha mercadoria, o preço do meu serviço, né? Então é importantíssimo as empresas planejarem, fazerem a conta de qual será o impacto da reforma para a minha atividade específica, porque a reforma, ela impacta todo o sistema, todas as empresas de uma forma geral. Né? Inclusive, Alberto, as empresas do Simples Nacional. Embora elas não tenham sido alteradas diretamente, mas elas sofrerão indiretamente esses impactos. Por causa dos créditos? Exatamente, por causa dos créditos. Ó, a empresa também do Simples Nacional, ela vai ter a substituição, porque dentro do DAS, a empresa paga todos os impostos. O que é o DAS, para quem não está ouvindo? DAS é o DARF para a empresa, de pagar imposto, para a empresa do Simples Nacional, chama DAS. É a guia que você recolhe seu imposto. Exatamente, é uma guia única e lá você está pagando o PIS, COFINS, ICMS, ISS, dependendo da atividade, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social. Então lá dentro... DAS é documento de arrecadação do Simples? Exatamente, exatamente. Tá. Então... Dentro do Simples Nacional, uma empresa que optar, as empresas do Simples Nacional, elas poderão optar pelo recolhimento dentro ou fora do Simples. As que optarem por dentro, então elas só terão a substituição desses tributos dentro dessa guia DAS, né? Que não muda nada no seu nome. Não muda nada, vai mudar talvez as alíquotas. Isso era uma situação importante também, porque todo mundo quer saber quanto vai ser, qual vai ser essa alíquota, né, do IBS e da CBS. A gente não tem ainda, a gente tem um teto limite, que é 26,5%. Né? Então, estima-se 8,8% para a CBS e 17,7% para o IBS, mas é uma estimativa, porque existe um teto, mas cada estado e município vão definir a sua alíquota considerando essa referência que é 26,5%. Então, dentro do Simples Nacional, esses impostos vão ser substituídos proporcionalmente, compondo, então, esse regime especial que é o Simples com a diminuição do encargo. Tá. Mas vamos supor que essa empresa do Simples Nacional, ela esteja no meio de uma cadeia produtiva, né? Aonde quem compra dela quer ter direito aos créditos.
E se o cliente da empresa no Simples Nacional comprar dela, ela apurando a CBS e a IBS dentro do regime, você vai ter um percentual muito pequeno de crédito para se aproveitar, né? Porque as alíquotas são menores dentro do Simples. E uma vez que ela faz a opção por recolher por fora, então ela vai dar mais crédito, fazendo então com que seja mais interessante comprar dela. Então a gente percebe assim, ó, empresas do Simples Nacional que estão no final da cadeia, vendendo a consumidor final, e no setor de serviços, elas praticamente continuarão como elas estão. Mas as empresas do Simples Nacional, que são indústrias que estão no meio da cadeia produtiva e que vende mercadoria, ela tem que fazer conta para ver o quanto vai valer a pena, mas ela pode optar por recolher por fora. Então ela vai ter direito a crédito e ela vai transferir crédito. Correto. Ó, vou fazer um rápido resumo do que falamos até agora para prosseguir, tá? Ok. Então, a reforma tributária está aí. Não esqueça o grande evento, dia 26 de junho, no Gran Mercury. Nesse bate-papo, nesse tempo que nós falamos, um pequeno resumo. Então, a reforma tributária, teremos dois grupos de impostos importantíssimos, que é o IBS e o CBS, que é o famoso IVA dual, né, doutora Caroline? Exatamente. A doutora Caroline também explicou com muito conhecimento a importância da precificação, aquilo que é por dentro hoje será por fora amanhã, a importância das empresas estarem preparadas com uma boa e ótima assessoria, não só para o treinamento, mas para que os empresários possam entender realmente essa mudança, desculpa, porque vai realmente impactar não só na forma de você ter o teu fluxo de caixa financeiro, mas principalmente para ver o resultado na última linha. O que vai dessa reforma tributária? Quais serão os impactos mais importantes? Quais serão as mudanças? Então, é bem complexa, óbvio, estamos aqui para ajudar. Então, não apenas que vamos ter apenas dois grupos de impostos. O negócio é mais embaixo. A gente vai entrar agora. Por quê? São muitos detalhes. E, obviamente, os profissionais que militam nessa área, advogados, contadores, que vão passar muitas informações e preparar os empresários para que realmente, em 2026, entre no jogo para valer. Porque agora, entendam que é o quê? Aquecimento. É um treino. E todo mundo tem que estar preparado. Os impactos da reforma tributária, que serão muitos, você comentou agora há pouco, que vamos ter uma transição. Nós temos um grupo de impostos hoje e amanhã começaremos com a reforma tributária um novo grupo. Por favor, explique e fale sobre isso. Sim. Em 2026, então, começa para valer a fase de transição da reforma tributária, aonde começa-se a recolher um percentual sobre a CBS, que é a substituição do PIS e da COFINS, né? Então, em 2026, começa-se com um percentual bem baixinho, né? 2027 exclui o PIS e COFINS, prevalecendo só a CBS. 2027 e 2028. Doutora Carolina, só uma perguntinha interrompendo. Começa em 2026, até tudo está arredondado, implantado, tudo mais, lá no final é 2033. Tá. Então, ou seja, comece em 2026, para que tudo esteja redondo, funcionando como se deve, e apenas um sistema atuando, não esses dois que vamos falar como ela explicou agora, é 2033. Isso, exatamente. 2029, então, começa a transição. Na verdade, você já vem recolhendo uma alíquota do IBS desde 26. Em 2029, vai para 10%. E até 2032, esse percentual vai sendo gradativamente aumentado, aonde você vai reduzir o recolhimento do ISS e do ICMS e aumentando o recolhimento da IBS, até chegar em 2033, aonde, então, o ISS e o ICMS serão definitivamente extintos. Tá. Ou seja, dois sistemas, vamos pegar exemplo desse que você falou, do CBS, que vai substituir o PIS e o COFINS,
Então, dois sistemas a partir de 2026. Não é que as empresas vão pagar duas vezes. Não. Nessa transição, vocês imaginam que a mão esquerda aqui é o grupo atual, a esquerda minha aqui, que estou falando com o pessoal. Mas imagina que aqui é o grupo atual, que é o PIS/COFINS, legislação atual. 2026 começa essa transição. Então, aquela carga tributária que está aqui desse lado, a cada passo que dá, transfere para cá, aqui vai aumentando, aqui vai diminuindo. Isso, exatamente. Ou seja, até que chega lá na frente, o sistema atual, a cada passo, foi passando para cá um percentual, que esse fica lá na frente com 100% da carga. Esse aqui passa a existir. Então, essa transição será assim, tanto no CBS com PIS/COFINS, como também no IBS, que será o ICMS, o ISS também. Exatamente. Então, ou seja, essa transição vai trazer também muitas adaptações, muito trabalho para as empresas, através dos seus profissionais, advogados e contadores. Por quê? Porque nessa transição teremos dois sistemas tributários andando conjuntamente. Mais ainda, todas as obrigações desses impostos, né, que atualmente existe só de um, teremos de dois. Então, precisamos ver como que vai ser não só a administração disso, como a fiscalização disso. Por quê? O que já existe hoje já é complexo e trabalhoso para todos, você imagina com dois sistemas. Mas é o preço que tem que se pagar para ter uma transição e lá na frente ficar 100% concluído com apenas o modelo da reforma tributária que vai entrar em vigor. Tá certo? Exatamente. Às vezes a gente pensa, vamos complicar um pouquinho para depois a gente facilitar, né? Mas isso é necessário, tanto para as empresas quanto para o governo também, esse período de transição. Para adaptação de sistema. Exatamente. Para adaptação de sistema, está se criando também, né? Já foi, a CBS e a IBS já tem lei complementar desde janeiro de 25, implementando esses dois, esse IVA dual, né? E criando também um comitê gestor, que quem vai compor é o Estado e município, para fazer a fiscalização, para fazer, então, toda a implementação, né, de controle, de obrigação acessória desse IVA dual. Já está definido? Acho que não, né? Por exemplo, como será a competência dessa fiscalização? Porque hoje o federal fiscaliza o que é federal, estadual, idem, e ISS municipal. Não, Como vai ser ainda isso? não. E essa é a gente espera isso com grande expectativa, porque você imagina que vai mudar todo o contencioso administrativo e judicial. Porque hoje, um processo administrativo, no que se refere ao ISS, eu vou junto à prefeitura. Eu abro um processo junto à prefeitura. E no estado, e na União, a mesma coisa. Agora, como esses impostos são irmãos gêmeos, como se dizem, quais vão ser as regras? Vão ser as mesmas regras para eles, né? Então, como que nós vamos para o judiciário? Quando eu vou para o judiciário discutir uma questão, eu vou discutir na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Então, a gente imagina que haverá também uma grande reforma do Código Tributário Nacional e do sistema judiciário no que envolve as fazendas públicas, né? Porque quem é que vai julgar? A União, ela tem a prerrogativa de atrair para si todo o contencioso que a envolve. Ela tem como se fosse uma ordem de preferência, né? Mas ela não suporta toda a demanda contenciosa do municipal e estadual. Então, como que vai ficar o judiciário? Então, muita coisa tem pela frente. Já tem projeto de lei tratando disso, né? Dessa administração desses impostos, mas ainda nada definitivo aprovado. Tá, perfeito. Doutora Caroline, fala um pouco dos regimes especiais e diferenciados dessa reforma tributária. Ah, legal. Então, porque assim, muita coisa está sendo alterada, mas muita coisa também está sendo mantida, né? Então, a gente sabe que haverá uma redução de alíquota para o setor de serviços, porque o setor de serviços tem hoje
um encargo muito menor do que do que o ICMS. Hoje a gente paga ISS bem menor do que o ICMS. O ICMS em São Paulo é 18%, quanto que o ISS na cidade de São Paulo é 5%, né? Então, imagina as empresas de serviços com uma alíquota de 26,5%. Pelo que a gente acompanha, serviços será muito impactado na questão da majoração dos impostos. Então, para tentar mitigar isso, né, tem-se uma redução de alíquota para alguns setores específicos. Eu vou até utilizar aqui minha anotação, ó. Então, tem 30% de redução na alíquota de referência para profissões regulamentadas, né? 60% de redução na alíquota para os setores de saúde, educação, medicamentos, alíquota zeros para alguns outros setores. Então, tem crédito presumido, Uma compensação. isenção, como se fosse uma compensação. Então, hoje, você pensa, bom, e as instituições financeiras? Então, tem regime especial para as instituições financeiras e partido político e igreja Só uma pergunta. vai continuar. Tá bom, ok. Para poder compensar essas reduções, isso não vai virar uma coxa de retalhos? Vai desmembrar o que era para ser mais prático, mais objetivo, menos burocrático. Ó, então agora tem essa regra, mas para esse vem para cá, para aquele vem para lá. Igual o Simples Nacional. O Simples, que não é simples, é complicado, você tem vários anexos, né? Sim. Também empresa está no Simples, mas dependendo do fator anexo, R. não vale a pena, porque eu pago tanto de imposto assim, pago assado, não vai acontecer isso. Olha, a gente acredita, você sabe, doutor Alberto, que o sistema, a grande demanda de contencioso no judiciário, ele advém da não cumulatividade do ICMS e do PIS e da COFINS. As grandes teses do século todas se referiam a essa discussão com as fazendas sobre o direito de tomar crédito. Tá. E a gente está criando, então, dois impostos que serão não cumulativos. Então, se existe uma preocupação muito grande de haver um aumento considerável no contencioso judicial e administrativo por conta disso, porque hoje já é assim. Uhum. Então, essa gama de regimes especiais, isenções e créditos presumidos. Mas esses, em alguns setores, já vinham assim, né? Então a gente tem, por exemplo, igreja vai ter isenção, partido político vai ter isenção. Então a coxa de retalhos aumenta mais ainda. A gente está substituindo 5 tributos na verdade, por 4, porque tem uma contribuição estadual que ainda não foi regulamentada, que por conta de alguns estados já existia essa contribuição além do ICMS. Então, assim, a gente está tentando simplificar, mas acho que nós não chegamos lá ainda. Nós estamos tentando simplificar, não o que está na reforma. Tá. Com certeza, né? No grande evento vamos poder falar com muito mais ainda detalhes e propriedade. Sim. Mas são muitas mudanças, né? Como você explicou agora, as reduções em várias situações de profissão regulamentada, área de saúde, não sei o que lá. Então, ou seja, ao teu ver, o contencioso vai aumentar muito. Tem se falado muito nisso, né? Porque na lei complementar que regulamenta a emenda constitucional da reforma, já está trazendo algumas discussões sobre a não cumulatividade, né? Então, se a não cumulatividade, como previsto na Constituição, é plena, então eu não vou ter obstáculo nenhum por parte da Fazenda. Uhum. E a gente já viu que na lei complementar já veio com algumas situações. Então, uso e consumo não vai poder tomar crédito. Mas isso depende muito daquilo que eu estou vendendo. Para cada setor é necessário um insumo indispensável. Às vezes é indispensável para mim o papel e para você não. Então, para você, o papel não necessariamente dará direito a crédito, mas para mim tem que dar. Então, o governo não pode colocar uma lista taxativa do que dá direito ao crédito, porque vai depender da atividade. Você quer ver como vai aumentar bem essa coxa de retalhos? Com esse exemplo que eu vou te perguntar agora? O consumidor final, a pessoa lá de baixa renda, que ela compra o seu gás de cozinha. No modelo atual, ela vai lá e compra o seu gás de cozinha, paga lá 120, 130, não sei quanto,
e ela vai lá e paga, está dentro dos impostos e acabou. Estou dando um exemplo do gás de cozinha para uma pessoa de baixa renda. Com a reforma tributária, essa pessoa que compra esse gás, que é o imposto não será mais por dentro, e sim por fora, ela vai ter um cashback. Exatamente. Como que funciona isso? Então, Olha, ou seja, a quantidade de retalhos que eu venho falando, vai ter um cashback para isso. Alberto, ó, a gente espera, assim, porque para ele ter direito a esse cashback, ele vai precisar da nota fiscal no CPF dele. Uhum. Então, os comércios pequenininhos, que às vezes não emitem cupom fiscal ou nota fiscal, eles vão sofrer do consumidor a exigência, porque isso será devolvido em dinheiro, né? Desde que essa pessoa tenha uma renda per capita de meio salário mínimo e esteja cadastrado naqueles programas do governo de recebimento de salário família, essas ajudas do governo. Algumas condições. Então, tem algumas condições, mas a principal delas é a emissão do documento fiscal no CPF dele, demonstrando lá quanto foi que ele pagou de imposto sobre aquilo. Sobre aquele gás, Então, por exemplo. em algumas situações como luz, telefone, internet, isso vai vir direto, né? Tá. Então, mensalmente, quando ele receber aquela ajuda de custo do governo, vai vir já restituído esse cashback, tentando minimizar aí e uniformizar, tentando deixar a reforma mais justa, né? Tá. Porque uma pessoa de baixa renda pagar 26,5% de um IVA do que uma pessoa de uma condição financeira diferente, traz desproporcional. Ah, sim, então, correto. o cashback vai tentar trazer essa justiça fiscal, só que todo mundo vai começar a exigir nota fiscal. Também tem a expectativa de todos, para uma de baixa renda, das pessoas em questão da tributação sobre o patrimônio. Como que está isso? Já foi modificado? Ainda terá lei para regulamentar? Como que está sobre essa questão da tributação sobre o patrimônio? Ah, legal. Então, como nós falamos, a reforma ela trouxe mudanças, alterações significativas para o setor de consumo, né? E patrimônio, renda ainda não. Sobre patrimônio, a gente tem algumas situações. Então, o ITCMD agora, constitucionalmente, quer dizer, em todos os estados da federação, ele poderá ser me fugiu a palavra. Ele será gradativo, não é essa palavra? Ele será progressivo, Tá. a depender do quinhão e do valor doado, né? Ainda não está regulamentado. Em São Paulo, tem projeto de lei regulamentando isso, a progressividade, lembrei da palavra, a progressividade do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, toda vez que se faz uma doação ou se falece alguém, quem recebe esse bem precisa pagar esse imposto, que é o ITCMD. Hoje, no estado de São Paulo, ele tem uma alíquota de 4%. Ele poderá chegar até a 8% e ele será progressivo, a depender do valor que está sendo recebido. Uhum. E também teve uma mudança com relação à competência de incidência desse bem, né? Hoje, tem uma situação bem interessante, que hoje não tem regulamentação para doações ocorridas no exterior, né? Com essa mudança de competência, que vai considerar a competência do local onde reside o doador ou a pessoa que faleceu, então doações realizadas no exterior passarão a ser tributadas pelo ITCMD. Outra situação é que o IPTU ele vai poder ter a sua base de cálculo majorada por decreto, né? E o IPVA vai incidir sobre o seu helicóptero, sobre o seu barco. Ah, tá, porque o IPVA atualmente, ele só incide sobre automóveis. Exatamente. Então, será sobre helicóptero, lanchas, iates, jet ski, né? Exatamente. Então, essa também é a alteração que ocorreu, que a reforma trouxe, alterando, então, os impostos incidentes sobre o patrimônio. Olha, diante de tanta mudança e tanta coisa que está por vir, e nós da AO Advogados, Escrital Contabilidade, estamos assim de braços abertos e preparados para ajudar todo o empresariado para estar pronto, se preparar, se adequar para que trilhe nesse grande caminho que todos estarão juntos, que é para todos, né? Da melhor forma,
e da forma mais leve que nós podemos fazer, instruindo, orientando e ajudando o mundo empresarial. Mas o empresário tem que realmente estar ciente dessas grandes mudanças, tem que acompanhar com o seu advogado, com o seu contador e por aí vai, com treinamento, como falamos agora. Por quê? Porque o empresário também tem que fazer uma grande reforma na sua cabeça para que ele possa acompanhar a reforma tributária. Por quê? Não tem como, ela já está aí, batendo na porta. Mais do que isso, não tem volta. Não é que talvez, depende disso. Não vai já acontecer, não já vai aconteceu. acontecer. Já aconteceu. Nesse bate-papo com a especialista a doutora Caroline, que nós abordamos alguns assuntos de forma até um pouco rápida, ela será muito mais explicada no grande evento do Reforma Tributária, que faremos novamente no dia 26 do corrente mês de junho, onde poderemos abordar. Nós estamos aqui falando muito da forma como vai ser aplicada, mas tem a questão do contencioso, das expectativas, das empresas estarem preparadas. Por quê? Quem se preparar e quem estiver de acordo com a legislação, como sempre falo para todos os nossos clientes, vai, apesar dessa mudança, desse momento que terá que fazer a transição, se adequando, vai nadar de braçada. Porque aqueles que não se adequarem ficam para trás. Então, por isso, que em muitos segmentos, em muitas atividades, muitas empresas deixaram de existir. Porque elas acreditavam que elas talvez se adequando, elas iriam ter alguma chance. Não. Um exemplo disso, em 2008, quando foi instituída a nota fiscal eletrônica, que todo mundo estava preocupado. Nós falamos de uma outra forma, não era a reforma tributária, mas foi uma grande mudança também, um divisor de águas que vai se adequar. Estamos aqui, de braços abertos para ajudá-los. Quem nos ouviu, hoje nada de braçada. E todos que estão vendo e ouvindo sabem do que eu estou falando. Então, olha, vamos nos preparar para a reforma tributária, para estar adequado, para a sua empresa continuar sendo lucrativa, para que você possa estar de acordo com a lei e fazer planejamento de elisão fiscal, não evasão fiscal. Com isso, a tua lucratividade, apesar desse momento, com todas as mudanças, no mínimo vai empatar, mas podendo aumentar a tua lucratividade. E conte conosco. Doutora Caroline, olha, muito bom abordar esses assuntos, que foi apenas, né, um petisco do que você vai falar nesse grande evento. Sim. Então, por favor, finalize para nós. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Eu trabalho já há muitos anos com direito tributário e a gente sabe a dificuldade do empresário. E é mestre, é professora. E nós vivemos junto com a classe empresarial as dificuldades, né, de se conviver com o seu ócio oculto. Verdade, que é a fazenda. Então, nós estamos com muita expectativa, aguardamos todos vocês no evento que está sendo organizado com muito carinho, convidados especiais, aguardamos você no dia 26 de junho. Abraço a todos.